Bom, estamos aqui então para fazer a leitura do segundo conto de Laços de Família de Clarice Lispector, esse conto que se chama Amor. É um conto muito conhecido que traz a personagem Ana numa situação inusitada. Ela está tomando bonde e aí ela vê no ponto um homem cego mascando chicletes e isso deflagra toda uma experiência interior, subjetiva, existencial, se a gente quiser chamar assim, que muda o modo da personagem olhar para o mundo, para a vida. É, esse conto é um conto maravilhoso. E aqui o que a gente está fazendo são comentários de leitura. Uma vez, mais de uma vez, já me disseram: ah, mas quando você faz comentário de leitura, é legal, é bacana, então você não precisa ficar justificando que você não tá. Eu sei que eu não preciso ficar justificando que eu não estou fazendo análises profundas, mas é que quando a gente olha para um texto, para uma obra dessa magnitude, eu me sinto na obrigação de dizer que não tem como eu, não é minha proposta abordar tudo que está nesse conto. Porque é tão grande, é tão lindo, é tão. Bom, enfim. Um comentário rápido antes de eu entrar no conto mesmo, que é o seguinte: eu li esse livro muitos anos atrás. Embora eu tenha lido várias vezes vários desses contos, tenha trabalhado vários desses contos, eu não me lembro de ter voltado a eles ativamente depois que eu fui mãe, depois que eu me casei, agora, né, eu também já me separei, enfim, já aconteceu um monte de coisa, né? Mas assim, é muito curioso como cada vez que a gente se encontra com um livro, a experiência de leitura é diferente, né? Por isso os livros, a experiência de leitura é uma experiência viva. A gente lê um livro, a gente lê um texto 10 anos antes, 15 anos antes, e aí quando a gente volta a eles com aquilo que a gente é, com aquilo que nos compõe nesse novo momento de vida, e portanto o encontro é diferente, né? Parece que o livro muda, alguma coisa muda. No meu caso, voltar a este conto, voltar a este livro depois de tantos anos, parece que deixou a experiência ainda mais rica. Conforme eu vivi outras coisas, e talvez até aqui, né, um fator de identificação, algumas vivências relacionadas ao que a Clarice descreve nas personagens, nessa vida do cotidiano. Muitas das personagens da Clarice têm filhos, então eu sinto que o texto cresceu mais ainda nessa minha nova leitura. Mas é curioso isso, o quanto que quando a gente volta para o texto, ele sempre está diferente, porque a leitura é ativa, né? A leitura é sempre um encontro, a gente sempre chega na leitura de um texto com tudo aquilo que nos compõe, tudo aquilo que participa do que a gente é. Então, esse encontro, ele nunca é idêntico. Então, é muito interessante notar isso com esse intervalo relativamente longo, né? De releitura desse livro da Clarice, o Laços de Família. Então, tá, vamos lá começar. Vou começar a ler e aí a gente vai comentando como a gente fez no outro conto. Então, este conto se chama Amor. E aí a gente pode pensar o que significa, né, um conto chamado Amor. Muito provavelmente, quando a gente lê a palavra amor, a gente tem uma construção ou construções em torno do que significa o amor na cultura, que significa o amor socialmente, o que, que é o amor para gente, qual que são os sentidos relacionados a essa palavra e sentidos que muitas vezes, quando a gente fala de produções, criações, obras, né, da cultura, da arte relacionadas a amor, vão caminhar para o amor romântico, por exemplo, né, para o amor nessa tem muita literatura sobre o amor no sentido de tratá-lo como um encontro, né, entre duas pessoas. Então, muito possivelmente, o leitor que chega a este conto com essa construção em torno da palavra amor vai se surpreender, porque não é disso que se trata exatamente. Que amor é esse, então? Vamos tentar tatear um pouco esse conto, que começa assim. Um pouco cansada, com as compras deformando um novo saco de tricô, Ana subiu no bonde.
Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Então, uma cena bem cotidiana. Essa mulher entra no bonde com as suas compras, se senta e tenta se ajeitar ali no banco, como eu vou inclusive fazer agora, porque eu estou torta. Pronto. Vamos notar aqui, já nesse início, duas palavras que nos dão a ideia de parcialidade, tá? E elas, de repente, vão voltar ali em um outro momento do conto, que é um pouco cansada e o procurando conforto num suspiro de meia satisfação. Né? Então, essas palavras, um pouco cansada, meia satisfação, elas colocam a gente, a princípio, nesse registro de quase, né? Tem algo de um quase, de uma algo de uma coisa parcial. Não chega no total do cansada e não chega na satisfação completa. É só é um pouquinho, um pouco cansada e meia satisfação, né? Então, como se ficasse uma outra parte não contemplada. Aí ela vai, o narrador vai trazer os filhos, né? Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. Olha que interessante, né? Se no primeiro parágrafo ela está um pouco cansada, ela procura meia satisfação, já os filhos, eles exigem instantes cada vez mais completos. Então aqui a gente já tem para a personagem meia satisfação, mas os filhos vão ter uma exigência de um instante completo. Então, aos filhos a totalidade, como se fosse assim. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Cena classe média, né? Descrição aqui cotidiana. Estão pagando o apartamento. A cozinha era, enfim, espaçosa. Então dá uma ideia de que em algum momento ela não fora espaçosa. Então que eles estão, de alguma maneira, construindo essa vida familiar, acessando esses bens. O fogão enguiçado dava estouros, então ainda tem, né? Esse fogão não tá perfeito e tal. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara. Então ela, né, ali a gente já mostra esse trabalho doméstico, essa dedicação aqui ao lar, as cortinas que ela mesma cortara. Lembrava-lhe que se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Esse parágrafo, que é um parágrafo longo, o segundo parágrafo do conto, então, dá pra gente o tom dessa vida cotidiana da Ana, né? E tem essa imagem das sementes que ela escolhera, que ela plantara e que ela não plantara outras, mas essas apenas. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa descrição da família e da casa, do ambiente doméstico, desses afazeres que ela começa a descrever aqui, e desse crescimento, né? Essa repetição da palavra crescia, 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 crescia. Quer dizer, ela investiu tudo de si, ela apostou tudo de si nessa vida familiar, nessa vida doméstica, nessa vida com o marido e com os filhos. Portanto, ela plantara as sementes que tinha na mão, essas, não outras, tá? Então, aqui essa descrição da rotina. Agora, a gente vai entrar num ponto que é muito importante nesse conto, que é o que acontece com essa mulher quando ela não está dedicada às tarefas e a essas funções, a esses papéis relacionados a ser mãe e esposa. E aí, como acontece em outros contos também, nós teremos a insinuação
de que existe algo de perigoso ou de ameaçador que acontece quando uma mulher se desvia dessas funções ou ela não está sendo exigida por essas funções, por esses papéis sociais. Então a gente começa o próximo parágrafo assim, ó. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde era mais perigosa. Então, aqui vamos abrir essa possibilidade de algo na rotina sair um pouco do lugar. Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela. O que são as árvores que ela plantara? São essas construções todas de vida que ela trouxe, né, no parágrafo anterior. A máquina de lavar, o tanque, né? Ela fala do tanque. Eu não falo da máquina, fala do tanque. O tanque, o fogão, a comida na mesa, os filhos crescendo, o marido chegando. Tudo isso são as árvores, né? São o resultado dessas sementes que ela plantara. Então, as árvores que plantara riam dela, é como se a vida dela risse dela, né? Falasse, ah, tá vendo isso que você fez? Haha, né? Tem algo ali meio de um questionamento do sentido, parece que começa aí, um questionamento do sentido dessa vida. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Olha, essa frase, ela sintetiza muito essa ideia. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Ou seja, quando a mulher não se vê mais necessária, então nessa hora da tarde, em que nada mais a exige, os outros não estão chamando por ela, os filhos não estão precisando dela, de repente é essa hora da tarde em que ela já fez o que ela precisava fazer dentro de casa, nessa hora, quando nada mais precisava de sua força, e a gente vê o contraste aqui, né? Nada precisava de sua força, sendo que no anterior a gente viu que Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte. Então ela dava a tudo a sua força. E quando nada, olha o contraste, nada mais precisava da sua força, ela ficava inquieta. Não sabia o que fazer consigo mesma, né? No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda, né? Então aí tá, ela fala sobre como ela, ao fazer essas atividades domésticas, imprimia a beleza nisso que ela fazia. Então, um cuidado no modo de cortar, de fazer as roupas, de costurar, etc e tal. E aí, a gente tem uma frase interessante. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Continuamos nessa imagem, né? Das árvores, da plantação, da semente, e sentir a raiz firme das coisas. E isso, um lar perplexamente lidera. Interessante o uso do advérbio, né? Perplexamente lidera, como se fosse algo de inesperado que um lar pudesse dar a ela isso, ou que ela estivesse perplexa diante da vida que ela mesma construíra. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber, como se o tivesse inventado. Então, o narrador, a narradora, enfim, essa narração, né, ela não é em primeira pessoa, embora a gente acesse muito do sentimento e da paisagem subjetiva da Ana. A gente chamaria o narrador de uma forma, né, meio indiferente aqui, como uma forma de indeterminar quem seria esse narrador, mas às vezes os textos da Clarice eles são tão marcados por esse viés das personagens femininas que dá até vontade de a gente falar a narradora. Mas esse conto não é narrado pela Ana, tá? Então, o narrador, enfim, este narrador aí, vai enunciar aqui que ela viera a cair num destino de mulher. Então, o que seria isso, né? O destino de mulher. Tudo isso que veio antes, essa vida cotidiana, essa vida dos filhos, essa vida das tarefas domésticas. Então, tudo isso aqui está sendo caracterizado como um destino de mulher. Então, é uma caracterização bem marcada. Destino parece que é algo que você não escolhe. E aí essa palavra cair num destino, como se fosse algo que tivesse acontecido a essa personagem de uma maneira que ela nem percebesse,
como você cai num buraco, você cai num destino. Só que não é um destino qualquer, é um destino de mulher. Então aqui tem uma marcação de gênero, né? Quer dizer, esse destino aqui, essa vida aqui é uma vida de mulher, é um destino de mulher, é algo que já está escrito. Não é essa ideia de destino, né? A ideia de destino é uma ideia de roteiro, uma ideia de script, é uma ideia de algo que já está escrito. E então ela cai nesse roteiro, ela cai nesse script de mulher. E aí depois a gente tem a ideia de que ela criara algo compreensível, uma vida de adulto. Isso seria uma vida de adulto. Essa vida, então, doméstica, que se caracteriza por ser um destino de mulher, é também uma vida de adulto, que ela criara para si mesma, para dar ordem aí à própria vida. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde. Então volta, né, essa ideia que ela já tinha aparecido aqui. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Olha só, o que ela está contando aqui é o seguinte: é, quando chega esse momento da tarde perigoso, que é o momento em que ela não precisa mais estar ativamente ali cuidando da família, as crianças e o marido estão envolvidos em outras coisas, como ela diz aqui, né? Cada um está distribuído ali nas suas funções. Ela começa a ficar espantada, ou seja, tem algo dessa vida interior muito rica e de um questionamento, até mesmo sobre a própria vida, que precipita, que começa a aparecer na hora que ela fica mais quietinha, na hora que ela não está sendo sugada, né? Na hora que ela não está sendo exigida pelos deveres, pelos afazeres e pelas tarefas. Só que o que ela faz com isso? E a gente entende aqui no conto que é algo sistemático. O que a Ana faz com essa leve inquietação que começa a aparecer sempre que ela não tem que fazer nenhuma tarefa, nenhum dever, ela não precisa executar nada ali. O que ela faz com essa inquietação? Ela abafa. Então, ela abafa esse espanto, ela abafa essa inquietação. E o que ela faz? Sai para consertar alguma coisa ou fazer compras. Cuidar da família de novo. É quase como se, não é quase como se não, é. É isso que está descrito no conto, né? Essa ideia que passa. Ela não se permite acessar esse estado, essa hora perigosa, quando chega, ela arruma o que fazer para não escutar, para não olhar, para não acessar, para não estar em contato com essa inquietação, tá? Então aí ela sai. E quando ela chegasse, né? Então quando ela sai, na hora que ela chega, seria fim da tarde, as crianças vindas do colégio exigiam-na, ou seja, ela escapou da hora perigosa. Ela não se permitiu sentir, ela não se permitiu acessar e ela volta para casa. E na hora que ela volta para casa, ela já está sendo exigida pelas crianças e, portanto, a vida vai seguir o seu curso. Depois ela vai dormir, o dia vai recomeçar e tudo vai começar de novo. E aí, mais uma vez, ela vai tentar contornar essa hora perigosa da tarde, que coloca em xeque talvez o sentido dessa vida, ou talvez traga outras construções, ou talvez traga uma indagação, ou talvez traga, né, esse mergulho subjetivo, esse mergulho que tantos autores que comentam, Clarice Lispector, falam a respeito, que podem chamar, né, de um momento de epifania ou de um momento de descortínio, que são momentos em que
a realidade da forma como ela é posta é colocada em xeque. Então, tudo isso que eu vivo mais ou menos automaticamente, mais ou menos repetitivamente, aquilo que eu faço todos os dias, aquilo que me aliena dos meus próprios questionamentos, dos meus próprios conflitos, do meu próprio desejo, tá? Tudo isso é colocado em questão a partir de um certo momento que, por atravessar o cotidiano de uma forma violenta para a personagem, deflagra, né, tudo aquilo que ela tentava evitar. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum nos textos da Clarice, você ter personagens que ativamente evitam esse perigo de viver esse questionamento, esse colocar em xeque a própria vida. Então, tem um movimento ativo de evitar entrar em contato com isso, que a gente vê aqui na Ana, quando ela diz que essa hora perigosa da tarde, o narrador diz que essa hora perigosa da tarde era driblada, saindo então para fazer compra, eu vou levar alguma coisa para consertar. O que quer dizer isso? Vou arrumar o que fazer, não vou me permitir entrar em contato com isso. E aí, quando eu volto, as exigências já estão aqui de novo e eu, upa, escapei, né? Consegui escapar dessa ameaça de entrar em contato com isso que é meu e que não está relacionado às funções. Então, veja que essas funções, esses papéis, esse destino de mulher tem uma função organizadora, ordenadora, uma função de contenção, né? Que se a gente começa a questionar, é perigoso. Então, é um pouco assim que está construído. E assim como houve a expressão um destino de mulher, a gente também tem aqui uma outra construção semelhante, que voltando agora para o bonde, sim, porque ela está no bonde, a Ana, e aí ela pensa tudo isso, né? A gente fica sabendo de tudo isso sobre a vida dela, e aí a gente tem um novo parágrafo. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo, um vento mais úmido soprava, anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ufa, né? Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. A aceitação e um ar de mulher. Então, veja esse movimento, né? Ela conta da vida dela, ela caiu num destino de mulher, existe algo que ela evita, porque será ameaçador para essa ordem construída do destino de mulher. E aí, ao perceber no bonde que essa hora perigosa, essa hora instável já estava passando naquele dia, ela respira e aí uma grande aceitação dá ao seu rosto um ar de mulher. Então, a aceitação, uma espécie de resignação, né? Essa ignorância ativa do próprio desejo, do próprio pensamento, do próprio questionamento, da própria subjetividade, é o que faz uma mulher ser uma mulher, dá ao rosto um ar de mulher, essa aceitação. E aí é interessante a gente pensar o destino de mulher. Uma outra frase que eu não li aqui, mas que diz que ela alimentava anonimamente a vida. Então, a gente tem destino de mulher, o anonimato e um ar de mulher. E isso daqui contrasta com o quê? Com o que seria o único da Ana, né? A autoria, enfim, o que seria singular, o que seria específico da Ana. Porque aqui não é o destino da Ana, não é a cara da Ana, não é alimentar a vida como Ana faz, mas sim um destino de mulher, uma cara de um ar de mulher e um alimentar anonimamente a vida. Então, o ser mulher ou ter um destino de mulher é algo realmente engessado que tira essa singularidade da cena, né? Vocês entendem o que eu tô falando? Então é interessante o modo como isso está construído. Então é de mulher, é para estar para todas, tá? Não é o da Ana, é da mulher. Bom, aí acontece o tal do evento, né? Fantástico na vida dela,
Gente, já vou reavisar aqui. Não vou conseguir falar de tudo que eu gostaria de falar nesse conto, porque senão vai ficar muito longo. Eu já tô vendo o quanto que eu tô me detendo a cada página. Então, vou trabalhar o evento, esse evento ao qual a gente chega agora, que é o do cego. E aí acho que eu vou deixar o resto por conta de vocês, na leitura de vocês. Vou falar só mais um pouquinho, senão fica muito comprido aqui. Mas tudo bem. Então vamos lá. Ana pegou o bonde. Ana tá dentro do bonde. Passou a hora perigosa do dia. Então ela já tá sentindo assim que ela tá livre, né? Daquele momento de perigo, daquele momento de ameaça. Não tem mais, não vai mais ter. Só que daí ela olhou para o homem parado no ponto. Ela olhou para o homem parado no ponto. E aí o que que ela viu neste homem? A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. Então, pronto, já temos isso aqui. É uma diferença que a gente já sabe. Ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Então, dá a sensação que as mãos dele estão, né, um pouco ali para frente. Era um cego. Era um cego. Então, este homem era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Então, tá bom. Ela, né, o narrador ali, entrando em contato com os pensamentos dela, traz o questionamento dela. Tem algo mais? Tem uma primeira diferença. Ele estava realmente parado, os outros, de repente, não. As mãos dele estavam ali avançadas. Ele era cego. Então ela notou isso. Era um cego. Mas tem algo a mais. Algo a mais. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. Tenta retomar o fio da rotina, tá? Esse fio que é tipo um salva-vidas. É o que permite que ela escape dessas horas perigosas. Mas agora ela não tá conseguindo. Ela tenta, né, pensar, putz, meus irmãos vêm jantar. Mas o coração batia violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, né? Vocês acompanham o ritmo da mastigação, do chiclete. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados. Bom, então aqui, claro, a gente tem um gatinho tão lindo no meu colo. A gente tem uma ênfase na coisa do olhar. E justamente ela vê um homem que não pode vê-la. Ela vê um olho inútil, tá? Vou chamar assim, um olho sem função. Um olho que não retorna, não devolve o olhar dela. Não só isso, como este homem ousa estar mascando chiclete. O que é mascar chiclete? É inútil. Entendam o contexto em que eu estou usando a palavra inútil. Né? Entendam o que eu estou atribuindo à palavra inútil. Estou dizendo sem a função objetiva. Então, um olho cego, ele está lá, mas ele não tem a função de ver. Está desprovido disso. A mastigação do chiclete não é a mastigação para você se alimentar. É uma diversão. Você fica ali mastigando chiclete, por quê? Quem gosta de mascar chiclete, quem gosta de ficar mastigando chiclete,
É porque é gostoso, é uma distração, tem um gostinho bom, é porque você faz bola, é porque você fica ali, né? Não é para comer, você não come o chiclete. Então também essa mastigação, ela tá ligada a um certo prazer. E ela não tá ligada a uma nutrição, entendem? Então essa mastigação desse cara que a Ana vê também tá desprovida da sua função, não é útil. Essa mastigação não é útil, esse olho. E isso, claro, é chocante, porque aqui a gente está acompanhando uma personagem que está toda marcada neste destino de mulher pela utilidade, né? Pela função, pelo servir com utilidade a esses outros que compõem o tecido dessa vida dela, que são os filhos e o marido. Os filhos, marido, a casa, as compras, é isso, é isso. E aí ver este homem que não devolve o olhar. Então, assim, o que que é isso também de não devolver o olhar? É, a gente pode pensar, o olhar do outro, ele confirma algo sobre mim, ou ele desafia algo sobre mim. O modo como eu sou vista, ser vista como esposa, ser vista como filha, ser vista como mulher, ser vista como mãe, ser vista como, né? Tem uma confirmação ou pode ter um desafio nesse olhar do outro. Mas no caso do cego, não tem, porque só a Ana pode olhar. E é por isso que isso traz, né? Qual é a palavra que quase é uma espécie de despojamento, né, que tem aqui a partir desse. Ela diz como se olha o que não nos vê. Também ela pode olhar com uma certa liberdade de quem sabe que não está sendo vista de volta. E isso inquieta a Ana, então, isso tira ela desse contexto de funcionalidade, né? Nesse contexto de ser útil. E também a gente tem a questão do ódio que aparece aqui, né? Quem a visse, não o cego, porque o cego não a vê, né? Mas quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. E aí o conto se chama Amor. Então a gente tem uma aproximação aqui desse amor e ódio que de fato não, a gente sabe que não são coisas tão separadas como a gente gosta de pensar que são. O ódio não é o oposto do amor. E a gente vai ter mais para frente um pouco a insistência também na questão do nojo, na questão da ânsia, na questão da repulsa. Então, o que que acontece? Esse amor que está aqui no conto é uma experiência de uma intensidade, é uma experiência de um excesso nauseante. Não é aquele amor dócil, não é o amor meigo, não é o amor domesticado, é um amor selvagem, tem uma certa violência na intensidade, no excesso desse amor, que está ao lado do ódio, que está junto, misturado com o nojo, com a ânsia que vão aparecer mais para frente. E aí vocês veem que nessa cena em que ela enxerga este cego e já se sente muito afetada por isso, o bonde segue, ela não percebe, então o saco cai com as compras, né? E este saco despencou-se do colo, ruiu no chão, né? O uso da palavra ruiu no chão é interessante, o ruiu, né? Porque dá a sensação de que aqui a gente teria uma imagem do que acontece com a própria vida dela nesse momento. As compras representando essa vida. Então, essas compras que ela leva representando todos esses elementos que compõem a vida. Então, aí no lugar disso que é o destino de mulher dela, esses afazeres, essas funções, esses papéis, isso cai no chão, se quebra. Então, não é só a compra, né? Mas é o que a compra representa aqui no conto. E ela não consegue apanhar essas compras. Aí as pessoas ajudam, os ovos tinham se quebrado, tem uma meleca de ovo aí.
Então, isso também a gente tem algo que se espatifa, né? Que se estraçalha, que não é só na casquinha do ovo, é a casca da vida dela, né? É a superfície lisa e brilhante da vida dela que se quebra ali junto com esses ovos. Para os outros que estão ali no bonde, a cena é rápida, né? Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre, mas o mal estava feito. Não deu para ela escapar. Não deu para ela escapar daquela hora perigosa, daquele momento perigoso da tarde. Aqui, um cego mascando chicletes, aquele que pode ser olhado, mas que não devolve esse olhar, aquele que traz consigo essa ausência de função, aquele que está parado ali mascando chicletes de olhos bem abertos, mas olhos que não enxergam, olhos que estão imersos na escuridão. Essa visão acabou com ela, né? Atravessou o dia dela de um jeito muito intenso. E aí o que acontece? Olha só, ela tá ali, né? O bonde segue e tal, e ela tá se sentindo, questionando por que que ela tava com tamanho mal-estar diante dessa cena, dessa situação. Aí a gente tem uma construção aqui nesse parágrafo que explica um pouco o que que acontece com a vida dela, né? Qual que é a sensação? Ela diz assim: expulsa, não é ela que diz, tá, gente? É o narrador. Mas a gente tá tão colada à experiência da Ana que isso vai acontecer na minha fala, tá? Mas vocês saibam que o conto não é narrado em primeira pessoa. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio atuando da escuridão. E por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram. Gente, isso aqui é muito louco, né? Olha que interessante. Essa cena do cego mascando chicletes, tudo que ela representa para Ana, e essa liberdade, essa ausência de lei, é uma revelação de que a ordem dos dias e as categorias fixas das coisas e tudo que envolve esse destino de mulher e a própria linguagem, né? A gente poderia dizer, é uma grande fachada, é uma grande convenção, e que na verdade não tem lei nenhuma, e tudo isso é um equilíbrio muito frágil. Existe um equilíbrio muito frágil no modo como a vida é conduzida, e um simples atravessamento desse tipo pode colocar tudo em questão e reverter tudo. Com a mesma calma com que as coisas não eram revertidas, entende? Então, da mesma forma que a rotina é mantida calmamente, mas isso aqui tá por um fio, tá por um fio. A qualquer momento esse fio pode rebentar e as coisas podem ser revertidas e depois voltarem para os seus lugares, talvez ou não, né? Não chega nesse ponto, mas existe uma ausência de lei, quer dizer, tudo isso que está sendo mantido em seu lugar, pessoas, funções, coisas, situações, rotinas, horários, está sendo mantido no seu lugar por uma convenção, essa lei não existe. Tudo isso tá por um fio. A qualquer momento pode se romper. E aí a gente entra no outro parágrafo que é o que chamava de crise viera afinal. Chegou a crise, ela está em crise. O que chamava de crise chegava afinal. E aí a gente tem, né, o que que ela fazia com a vida, o que que ela fazia com a vida e que a crise tira do lugar. Ela apaziguava a vida, ela cuidava para que a vida não explodisse, ela separava uma pessoa das outras, as roupas, as coisas, tanana, tanana, tudo feito de um modo que um dia se seguisse ao outro. Ou seja, ela fazia a manutenção da rotina daquela forma, sem questionamento, sem deixar espaço para intensidade e essa separação, vocês lembram no conto anterior, né? Como a rapariga bêbada lá, as coisas que eram separadas se uniam. E aqui a gente tem o que que a Ana fazia para manter a vida dela em ordem? Separava. Mas no momento da crise, no momento do abalo, essas categorias não servem mais. Não, não. Essas categorias são despedaçadas, ela diz. Um cego mascando goma despedaçava tudo isso.
Não existem essas categorias. E entrar em contato com essa verdade é muito intenso, né? Não é que não existem essas categorias, né? Mas ela se dá conta desse esforço de manutenção que ela sabe que faz, porque ela quer evitar entrar justamente nessa crise, ela quer evitar justamente questionar esse modus operandi, esse modo de existência, esse estado de coisas, que é quase intolerável, né? E aí a gente tem essa mulher perdendo o ponto onde ela tinha que descer, e ela vai para o Jardim Botânico, e ali no Jardim Botânico, essa experiência de intensidade da vida se amplifica. E aí ela tem a própria natureza, uma espécie de. Bom, primeiro tem frases que remetem ao estado onírico, do tipo, ela adormecia dentro de si. Ela adormecia dentro de si. Uma pergunta assim: de onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Então, se a gente pegar essa palavra meio, né, meio sonho, a gente remete ao início do conto. Lembram que ela estava com meia satisfação? Então, aqui tem um meio sonho, ou seja, agora ela está mais inundada por essa espécie de inconsciência ou estado alterado de consciência. Tem um meio sonho ali, então ela está meio consciente, meio sonhando. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Então, aqui a gente vai ter os animais, as plantas descritas com uma intensidade dessa vida acontecendo, essa vida em pleno acontecimento, essa vida voraz, essa vida visceral, essa vida selvagem da natureza, com que ela entra em contato ali no Jardim Botânico e subitamente ela fica muito lúcida, né, com relação a isso, muito consciente disso e sente muita repulsa, nojo e fascínio. Então, esses sentimentos, essas emoções não estão aqui separadas, tem uma atração imensa e ao mesmo tempo um nojo, uma atração imensa e ao mesmo tempo uma repulsa. Isso acontece com as coisas que tem, que chamam para o campo do excesso. Se a gente pensar o excesso, não tem aquela coisa, ó, vamos pegar um excesso simples de identificar. O excesso do doce. Você come tanto doce, é muito bom, você come doce, nossa, que delícia, mas o excesso ele produz um mal-estar, porque é tão doce, tão doce, tão doce, que te produz um mal-estar. Mas ainda assim é bom, mas te produz um mal-estar. Dá aquela coceira na garganta. E aí você pode beber água e de repente dar uma apaziguada ali, mas se você comer de novo, aí vai falar de novo aquela sensação boa junto com aquela náusea, aquele excesso, né? Então, aqui, essa sensação de náusea e fascínio juntos estão ligados à experiência do excesso. E o excesso, ele pode ser um excesso daquilo que remete as categorias de morte, de abjeção, e isso está posto no texto, tá? Porque aqui ela vai falar de apodrecimento, tudo nesse jardim botânico era super vivo e ao mesmo tempo apodrecendo, isso acontecendo junto. E o excesso pode remeter também àquele excesso do divino, do sublime, do que está para além, para cima. O excesso tem sempre uma coisa do além, tá? E o além, até a gente pensar, traz essa coisa da repulsa, da aflição e ao mesmo tempo da atração e algo de irrepresentável, tá? Tem algo de irrepresentável naquilo que está para além das categorias que a gente geralmente usa para explicar o mundo, para dar conta do mundo. Então, Deus, irrepresentável, não dá, é além, é um excesso, tá? Nesse sentido, tá acima, tá ultrapassa aquilo que a gente dá conta de explicar, de apreender, é muito grande, tá além. Da mesma maneira, né, a morte, o cadáver, a podridão, tudo isso que chama para esse campo abjeto, também é algo que a gente não consegue dar conta, e aí também tem ali um excesso, uma repulsa e uma atração. Você não aguenta ver,
mas você não consegue não olhar, tá? E essa experiência da Ana no Jardim Botânico. Então ela tem essa experiência de amar com nojo, tá? Ela então está amando com nojo. Só que aí ela lembra das crianças, tá? E é quando ela vai voltando para casa. Então, ela ali no Jardim Botânico, nessa espécie de transe, a gente tem um corte, mas quando se lembrou das crianças diante das quais se tornara culpada, culpada de experimentar essa vida, culpada de sair do lugar de mãe, culpada de repente, não estar ali, culpada de, né, traiu o seu papel. Se deixou levar por essa hora perigosa, foi arrastada pela corrente de um cego mascando chiclete. Então, mas ela se lembra das crianças e aí ela pega lá o que sobrou do embrulho dela das compras e vai para casa. Então aí ela chega em casa. E aí ao chegar em casa, amando então com nojo, ela estranha a limpeza da casa, ela estranha aquele ambiente familiar, aquele ambiente familiar é estranhado, também uma marca dos contos da Clarice, o estranhamento no cotidiano, e esse estranhamento, a princípio, ali no ponto, vendo o cego mascando chiclete, acompanha essa personagem que daí quando abre a casa dela e vê aqueles móveis que ela mesma limpa, né, como a gente já acompanhou, ela dá uma estranhada naquele ambiente. E ela abraça o filho e dá uma esmagada ali naquele filho, porque ela tá amando desse jeito intenso, com nojo, com tudo, né? Com essa experiência que tá indo junto com ela ali para casa. E o filho não a reconhece, né? Óbvio, não a reconhece a imagem, mas não reconhece, se assusta. O filho chora, se assusta e se afasta um pouco dela e olha para ela de longe mais segura, a criança mais segura ali olhando da porta do quarto. E aí o narrador diz: era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto e ela sente vergonha. E ela se pergunta: do que eu senti vergonha, né? Do que eu tô sentindo vergonha? De que tinha vergonha? De ter experimentado este outro lado da vida, de ter tido essa outra experiência que está fora das normas cotidianas, das normas sociais, dos papéis de gênero que ela desempenha ali, né? Mas então ela assusta essa criança com esse amor e a criança não reconhece essa mãe. Mamãe, né? Cadê você, mãe? Cadê você, mãe? Né? Mas ela sente que ela tinha ali passado, né, para um lado de uma experiência que não cabia naquela experiência da casa, que não cabia naquela experiência cotidiana. Bom, e aí a gente tem a descrição do jantar que efetivamente acontece, né? O jantar com os irmãos lá e as coisas vão voltando, vão tentando voltar aos seus lugares, tal. Então essa experiência atravessa ela e fica com ela e fica perturbando ela, mas a gente vai tendo ali a indicação de que as coisas de alguma maneira vão voltar ao seu lugar, ao lugar de ordem, ao lugar do destino de mulher. As coisas vão caminhar de volta para lá. A gente tem uma frase bonita, né? Como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu, isso observando as crianças crescendo, rindo ali, aquela cena do jantar e tal. Ela continua e elas, né, com essa experiência que a marcou tanto durante a tarde, e tem essa pergunta: o que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Será que ia dar para dar conta dessa experiência avassaladora, né? Desse mergulho íntimo, desse contato com essa crueza da vida, essa intensidade, essa falta de ordem, esse descortínio mesmo, né? Dessa outra vida pulsante, urgente, selvagem que fica ali acontecendo em paralelo a essa vida inventada desse destino de mulher. Será que dá para guardar dentro dessa vida essa outra, né? Aí o fogão, lembra que o fogão dela tava com uns pipocos lá, o fogão estoura, ela se assusta, né? E o marido fala: ai, desculpa, não foi nada, né? Eu sou desajeitado, que o marido que tava lá no fogão. E aí tá tarde, tá de noite, tá tarde, eles têm que dormir. E aí
a gente tem os dois parágrafos finais que indicam que ela vai deslizar ali de volta para a vida dela, né? O que dá essa sensação. Ela continuou sem força nos braços do marido. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Agora, inesperadamente, eu começo a me emocionar. Este homem, né, esse marido no conto, ele tem essa função ordenadora, parece, né? Então ele pega ela na mão, ele não sabe nada do que aconteceu, né? Ele pega ela na mão, leva-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Então é como se essa condução fosse a condução de volta para esse mundo que ela temporariamente questionou, que ela temporariamente suspendeu. Esse mundo que por um instante não significava aquilo que ela sentia que significava na rotina, né? Acabara-se a vertigem de bondade. E se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Claro, um conto que trabalha tanto a questão do olhar, né? Porque afinal de contas ela vê um cego, ela vê aquele que não pode vê-la, termina na frente do espelho. E aí também interessante, já que a gente está lendo o livro, pensar como o conto termina na frente do espelho e o conto da rapariga começa na frente do espelho. O conto da rapariga começa na frente do espelho, com ela se penteando, e este conto termina com ela se penteando diante do espelho, só que aqui ela está por um instante sem nenhum mundo no coração. Então é como, né, se esse espelho é como se ela estivesse meio esvaziada ali na frente desse espelho. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Então a gente tem essa frase enigmática aqui, né? Como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. O que seria a pequena flama do dia? Né? Seria é, esse perigo, né? Eu vou apagar essa chama, eu vou apagar isso que é quente, isso que tá vivo ali, para eu poder voltar para esse meu cotidiano, para essa minha vida. Gente, o conto termina assim, tá? Então, para mim, né, na minha leitura aqui, dá a entender que a Ana vai voltar a essa, vai voltar dessa crise, né? Ela tem essa crise aqui, a descrição dessa hora perigosa que ela tanto evita, e nesse conto, a partir dessa imagem do homem cego mascando chicletes parado ali no ponto, mas para mim dá a sensação de que ela vai, né, deslizar de volta para a mesma ordem cotidiana que ela vivia e que tem uma espécie de tranquilidade, né? Tem uma espécie de harmonia, que é a forma como ela descreve no início do conto, quando a gente tem os filhos de Ana eram bons, cresciam, tomavam banho, a cozinha era, enfim, espaçosa. Então, tem uma espécie de satisfação aqui, né? Tem uma espécie de satisfação. Só que essa satisfação, ela, se a Ana se permite entrar em contato com a hora perigosa, todo esse sentido construído entra em crise. Todo esse sentido construído é colocado em xeque, né? E é uma experiência que às vezes a gente tem. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas só me ocorreu agora de trazer esse exemplo. Sabe quando você é criança e você fica repetindo uma palavra tantas vezes, né? Até o ponto que essa palavra perde o sentido? Você fica, né? Batom, 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 e aquilo começa a virar uma outra coisa, né? Sai daquele sentido atribuído e a gente começa a estranhar essa palavra. É mais ou menos isso, né? Então, eu tô numa realidade a qual eu atribuo sentido, eu não questiono o sentido dessa realidade, essa realidade apazigua esse desejo, essa inquietação existencial, esses questionamentos, essas perguntas, e eu encaro isso como é o que tem que ser.
e vou cumprindo as minhas funções e vou sendo útil. Mas se por algum motivo eu permitir que esse sentido seja questionado e eu entrar em contato com aquilo que é inútil, com aquilo que está desprovido de função imediata, com aquilo que mistura as categorias que eu mantenho separadas, né, com aquilo que questiona a ordem, com aquilo que revela que essas leis não existem de fato, que elas são construções, isso que está separado, a morte, a vida, o amor, o ódio, o nojo, a atração, na verdade, não estão separados, né? Quando eu entro em contato com isso, isso abala essa vida cotidiana que está tão amarradinha ali no meu ar de mulher, no meu destino de mulher. Então, aqui está para vocês o comentário sobre este conto amor. E aí, então, na próxima vez que a gente se encontra, a gente vai ler, vai comentar o conto Uma Galinha, que é bem curtinho e é super legal. E dá pra gente comentar. Acho que esse dá, se eu quiser, dá até pra gente ler inteiro, porque ele é realmente curto. Mas enfim. Então, próximo conto vai ser Uma Galinha. E aí hoje a gente termina então essa leitura do conto Amor. Nem sei quanto tempo conversamos aqui, mas vou parar de gravar. Obrigada, até a próxima.